Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prev Quedas. Sou Edmundo de Drummond Alves Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Mariana Lobo, bolsista da ProEx-UF do programa Prev Quedas. Entrei em agosto de 2020. Eu sou Maria Fernanda Moreira, residente da Saúde do Idoso e entrei no programa em 2020. Com o aumento da expectativa de vida mundial e também dos brasileiros, o fenômeno chamado transição demográfica trouxe à luz das políticas públicas diversas discussões acerca da vida dos adultos e idosos. Dentre diversos fatores, a saúde e a qualidade de vida dessas populações vem sendo cada vez mais observada e entendida, principalmente nas últimas décadas. Entendendo a saúde como algo muito além do que a ausência de doenças, o modo de vida das pessoas representa o que hoje chamamos de qualidade de vida, ou seja, é a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e dos valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Se a qualidade de vida engloba tudo isso, as pessoas adultas e idosas precisam fazer coisas que as deixem felizes, como vestir uma roupa bonita, cuidar do seu cabelo, visitar os lugares que queiram e estar com pessoas que gostam. Essa e muitas outras coisas podem fazer com que se envelheça com qualidade. As mudanças fisiológicas durante o processo de envelhecimento fazem com que muitas pessoas adultas e idosas expressem menos a sua sexualidade, que é definida não só pelo ato sexual, mas sua identidade, seus gostos, prazeres e a forma de interagir com o outro. Os tabus e mitos sobre a sexualidade dos idosos reforçam a ideia de que essa população é assexuada, ou seja, incapaz de exercer seus desejos, objetivos e vontades individuais. A sexualidade está ligada com o amor, a ternura, o respeito, o afeto e não apenas ao ato sexual e à reprodução. Alguns estudos demonstram relatos de pessoas idosas que dizem não saber diferenciar sexo de sexualidade, o que acaba impedindo que eles apreciem suas próprias vontades. A falta de informação também é apontada em muitos trabalhos como algo prejudicial para as pessoas mais velhas. A falta de diálogo com os pais sobre o tema, muito comum aos idosos em suas juventudes, é relatada em muitos estudos. Além disso, a falta de informação pelos meios de comunicação e a pouca abertura que muitos idosos têm em relatar esse tema aos profissionais da saúde também acabam reforçando a ideia da pouca ou nenhuma importância em suas vidas. O significado do termo sexo é utilizado para classificar os seres humanos de acordo com as diferenças anatômicas e biológicas do corpo feminino e masculino. Um outro significado que essa mesma palavra diz respeito é o ato sexual propriamente dito. A sexualidade, por sua vez, vai muito além do sexo. Ela diz respeito à forma como as pessoas expressam seus sentimentos afetivos e sua atração sexual. A Organização Mundial da Saúde afirma que sexualidade é a energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, portanto, a saúde física e mental. Existem padrões que são impostos em relação à sexualidade e que foram construídos e reconstruídos ao longo do tempo. Alguns estudiosos defendem que a sexualidade é uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas. Entretanto, embora existam padrões socialmente impostos, a sua categorização se torna equivocada diante da diversidade e particularidade no jeito que cada ser humano se expressa. O que acontece durante o processo do envelhecimento dentre das mudanças fisiológicas como a menopausa e a andropausa, condições caracterizadas pela queda nos níveis de hormônios e as transformações nas características corporais podem fazer com que homens e mulheres entendam a sexualidade como algo da juventude, que ficou para trás. Assim, alguns idosos deixam ou são induzidos a deixar de exercer suas vontades e gostos por conta de ideias de senso comum, de que são coisas de pessoas novas. O ato de namorar é um grande exemplo disso, e acaba causando estranheza quando visto entre dois idosos, principalmente quando ambos são solteiros. A vivência da sexualidade deve ser entendida sem discriminações e repreensões, que são comuns nessa faixa etária, e deve ser estimulada, já que isso faz parte da qualidade de vida de todo ser humano, independente da idade. Alguns estudos relacionam o modelo da educação na juventude dos idosos, que repreendia diversos comportamentos, principalmente das mulheres, pautado na moralidade em uma sociedade machista e patriarcal.
Assim, destinavam a elas o papel social de cuidadora da família e ato sexual voltado apenas para a procriação. Enquanto isso, a sexualidade dos homens era tida como uma forma de demonstrar a sua virilidade e reforçou a figura da masculinidade como sinônimo de poder da sociedade. No entanto, o reflexo negativo desses fenômenos é visto na falta de acesso à informação. Diversos artigos relatam desconhecimento por parte dos idosos sobre questões da própria sexualidade, inclusive sobre a saúde sexual, as diversas infecções que podem ser transmitidas entre os parceiros e os métodos de prevenção. As infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, são transmitidas principalmente através dos atos sexuais desprotegidos, seja por via oral, vaginal ou anal, ou seja, onde não ocorre o uso de preservativo, camisinha, masculina ou feminina, e quando uma das pessoas está infectada. Essas infecções são causadas por micro-organismos, como fungos, bactérias e outros. Existem casos de infecção que ocorrem sem o ato sexual. Eles são menos comuns e ocorrem pelo contato entre mucosa ou pele com alguma lesão através de secreções corporais contaminadas. Anteriormente, a IST era denominada como doença sexualmente transmissível, DST. Entretanto, houve uma mudança na nomenclatura. O Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das ISTs, ligado à Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, fez essa modificação. O termo doença normalmente é associado à presença de sintomas e nas infecções sexuais podem ocorrer casos em que não haja sintoma por um período da vida ou durante toda a vida do indivíduo. Por isso, o nome mais adequado é infecção, ao invés de doença, que inclusive já é utilizado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e pelos principais organismos que lidam com a temática das infecções sexualmente transmissíveis ao redor do mundo. As ISTs vêm aumentando na velhice, como é o caso da AIDS, considerada a primeira no ranking de infecções que acometem idosos por falta de medidas preventivas. Se falar de ISTs para muitas pessoas ainda é um tabu. Quando relacionamos esse tema ao envelhecimento, os preconceitos são ainda maiores. Com isso, os idosos tornam-se ainda mais vulneráveis, já que não existe um diálogo sobre essa temática entre os idosos e os profissionais de saúde. E a falta de procura dos idosos pelos serviços de saúde agravam esse quadro, o que muitas vezes dificulta o conhecimento do diagnóstico. Trazemos alguns exemplos de ISTs e seus sintomas, com a finalidade de reconhecermos a existência, os sintomas e a forma de prevenção. Ainda assim, torna-se extremamente importante procurar os profissionais da unidade básica de saúde mais próxima, caso identifique algum desses sintomas. Essas informações foram retiradas do site da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde. HIV, a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. O vírus causador da AIDS ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Entretanto, ter HIV não significa necessariamente ter AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença, mas podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Quando ocorre infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema imunológico começa a ser atacado. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, como febre e mal-estar, passando despercebida em muitos casos. A próxima fase é marcada pela forte interação entre as células de defesa e as constantes e rápidas mutações do vírus. Esse período, que pode durar anos, é chamado de assintomático. Na fase sintomática, os sintomas são febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento. A baixa imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas, que recebem esse nome por se aproveitarem da fraqueza do organismo. Com isso, atinge-se o estágio mais avançado da doença, a AIDS. Quem chega a essa fase, por não saber de sua infecção ou não seguir o tratamento indicado pela equipe de saúde, pode sofrer de hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer. Sífilis. É causada por uma bactéria e pode apresentar diversas manifestações clínicas e estágios. Sífilis primária, secundária e terciária. Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. Alguns sintomas da fase primária são ferida, geralmente única, no local de entrada da bactéria, pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros locais da pele. Normalmente não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhada de ínguas, caroços na virilha. Essa ferida desaparece sozinha, independente de tratamento. Sífilis secundária.
Os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Podem ocorrer manchas no corpo que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés. Essas lesões são ricas em bactérias. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo. Sífilis terciária. Pode surgir de 2 a 40 anos após o início da infecção. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte. Cancro mole. É causada por bactéria, provoca feridas múltiplas e dolorosas com presença de pus, que aparecem com frequência nos órgãos genitais. Podem surgir nódulos na região da virilha. Gonorreia e infecção por clamídia. Infecção causada por bactéria. Geralmente estão associadas ocorrendo infecções nos órgãos genitais, garganta e olhos. Quando não tratada, pode causar infertilidade, gravidez na trompa, dor durante as relações sexuais, dor ao urinar, corrimento amarelo claro, presença de sangue durante as relações sexuais. A maioria das mulheres não apresentam sintomas. Os homens podem sentir ardência ao urinar e pode haver presença de pus na genital, além de dor nos testículos. Herpes genital. É causada por vírus e é muito contagiosa. Após o contágio, os sintomas podem aparecer cerca de 6 dias depois, onde começa a se notar a presença de pequenas bolhas agrupadas que se rompem e tornam-se feridas dolorosas na região do pênis, vulva, ânus, vagina e colo do útero. Os sintomas são formigamento, ardência, coceira e dor na região, além de febre, dor ao urinar, dores musculares e mal-estar. Essas feridas duram em média de 2 a 3 semanas e depois desaparecem. Os sintomas podem reaparecer dependendo de fatores como cansaço, estresse, febre, esforço exagerado, uso de antibióticos, menstruação, exposição prolongada ao sol ou traumatismo. Existem ainda muitas outras ISTs, e é importante destacar que o único método preventivo seguro contra todas essas infecções é o preservativo, a camisinha. Na presença de qualquer sinal ou sintoma dessas ISTs, recomenda-se procurar um serviço de saúde para o diagnóstico correto e indicação do tratamento adequado. Existem infecções transmissíveis que não apresentam sintomas, por isso, é de extrema importância realizar exames anuais e ter um acompanhamento médico. A sexualidade, enquanto elemento importante para a qualidade de vida, traduz os nossos gostos, sentimentos, vivências e interesses, sendo parte da nossa identidade enquanto ser humano. Portanto, não se deve resumi-la somente ao ato sexual em si, mas entendermos o sexo como parte das nossas expressões e desejos. Alguns padrões são disseminados por parte da sociedade, mas devemos entender e considerar a sexualidade como algo individual, como, por exemplo, pessoas de um mesmo núcleo familiar, com o mesmo tipo de educação e vivências parecidas, vão apresentar vontades e comportamentos diferentes. Assim, deve-se estimular a nossa sexualidade respeitando o próximo, evitando o julgamento a partir dos nossos próprios gostos. Com as mudanças evidentes do envelhecimento, das funções do corpo e da nossa imagem, a sexualidade pode acabar ficando de lado. Por isso, deve-se estimular os nossos prazeres e gostos, considerando aquilo que nos deixa felizes. Isso significa que nunca é tarde para praticar e viver a sua própria sexualidade. Ser feliz é o que importa aqui. Embora também haja muitos mitos e tabus sobre os idosos, é importante superá-los. As pessoas mais velhas se relacionam, buscam seus parceiros, namoram e fazem sexo como em qualquer outra idade das nossas vidas, o que deve-se ter cuidado, principalmente quanto às ISTs. Essas infecções também atingem essa parcela da população e devemos ter muita atenção. Lembrando que as ISTs são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, oral, vaginal, anal, sem uso de camisinha masculina ou feminina com uma pessoa que esteja infectada. Por isso, protejam-se adequadamente e não se esqueçam que, se tiver quaisquer sinal e sintomas, devem procurar uma unidade básica de saúde para tratar de possíveis problemas. O tratamento das pessoas com ISTs melhora a qualidade de vida e rompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS, assim como a distribuição de preservativos. Na descrição do episódio você encontra as nossas referências e nela disponibilizamos um curta-metragem que aborda o tema sexualidade na velhice, para caso queira se aprofundar nesse tema. Vocês podem encontrar todos os episódios do Prevcast UF no Spotify e YouTube. Para acompanhar o podcast, basta abrir um desses sites ou aplicativos e digitar Prevcast UF na barra de pesquisa. Sexta-feira, às 10 horas, um episódio novo.
Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Obrigada por estarem com a gente. Fiquem todos bem e se cuidem. Esse episódio foi apresentado por Maria Fernanda Moreira e Mariana Lô. Nosso roteiro foi escrito por Milene Carvalho, Rafael Duarte, Maria Fernanda Moreira e Pablo Garcia. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas. A edição de áudio por Carolina Palma. Quem cuida das nossas redes sociais é a Nicole Freitas com a Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Prevquedas, professor doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior.